E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma aula para vocês. Hoje é a nossa aula 27.1. Galerinha, hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, que vai ser o processo de beneficiamento, armazenamento de toda a produção. Então, tem diferença em processos de produção, beneficiamento, algumas pessoas chamam de processamento, mas o correto é beneficiamento do produto, tanto oriundo, né, de áreas de sistemas agroflorestais e também da atividade agrícola tradicional. Então, pega todo o material aí que o professor presencial já distribuiu para vocês, tá bom? Acompanha, faça suas anotações, que assim que a gente finalizar essa aula, eu retorno para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter atividades hoje, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Opa! Olha aí, pessoal. Aula 27.1. Aula 27.1, professor. Vamos enfatizar o processo de beneficiamento, armazenamento das produções. As etapas de beneficiamento, as etapas de armazenamento, para mim, meu diretor, pode botar aqui. Pessoal, é muito importante a gente sempre estar frisando o processo de beneficiamento. Por quê? Muitas vezes, o que nós fazemos, professor? Realizamos a colheita e aí você envia para o processo de mercado, seja ele na feira, na própria localidade, ou você envia para os supermercados ou indústrias que possam realizar o processo de consumo in natura ou realizar o beneficiamento. Claro que para que ocorra o processo de beneficiamento dentro da propriedade, precisa-se de uma estrutura. Então é isso que nós vamos falar com vocês hoje. Por quê? Professor, lá nas outras aulas a gente falava o quê? Sempre a gente enfatiza, tem que fazer o cronograma, tem que ter um planejamento. Então você pode estar realizando todo o processo, né, de escoamento da sua produção in natura. Mas você, ao passo que vai se reestruturando, você pode fazer esse escoamento com o produto beneficiado. Tem vantagens, professor? É esse ponto que nós vamos enfatizar na aula de hoje. Os benefícios e a importância da valorização do produto que é cultivado aí na sua propriedade. Também tem o armazenamento. Armazenamento é um item também importante. Ele tem uma estrutura, tem propriedade e um objetivo. Claro que a função auxilia nesse objetivo. E a comercialização propriamente dita, sendo o produto beneficiado, in natura, ou um produto que você vai armazenar para disponibilização futuras. Vamos caminhar nessa? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Primeiramente, né, professor, o que é o beneficiamento em si? Quais os seus processos? O beneficiamento vai depender muito do que, pessoal? O beneficiamento vai depender muito do... Não, eu ia falar o fruto, né? Mas qual o produto do processo de produção? Ela, por exemplo, aqui nós temos... Vem aqui para mim, meu diretor, antes de a gente iniciar. O beneficiamento está muito atrelado ao produto. A estrutura de você realizar o beneficiamento. Vamos ver. Estamos falando aqui, ó, exemplo, citros. Eu não vou falar, por isso que eu dei aquela parada. Não é laranja, entendeu? São citros. Aí quando a gente vai em citros, a gente vê polpa, bagaço, casca. Citros em geral. Se fosse abacaxi, também tem a polpa, tem a casca e o bagaço. Quando a gente consegue estratificar, através de uma classificação, o seu produto, você vai entender a estrutura para realizar o beneficiamento. O beneficiamento de bananeira, o beneficiamento do café, o beneficiamento, vamos ver, do caju, o beneficiamento do cupuaçu,
depende desse processo de beneficiamento. Não é só tirar a polpa, não é só despolpar, não é só... Porque você pode beneficiar ele só com polpa ou você pode fazer essa polpa de subprodutos do beneficiamento. Então, para iniciar, nós temos aqui, ó, em resumo, o beneficiamento ele vai se dividir em pré-beneficiamento, o beneficiamento e o processamento. Pré-beneficiamento vai passar por fases preparatórias para o beneficiamento. E o processamento é você utilizar como matéria-prima o produto em si. Exemplo, higienização, retirada de polpa e fazer essa polpa produtos creme, oleaginosos, aromatizantes. Claro que o processamento tem outras classificações. Tem o minimamente processado, processado e ultraprocessado. Na tela, meu diretor. Então, olha só. Esses processos de beneficiamentos, pré-beneficiamento, beneficiamento e o processamento vai depender de variáveis. Quais são essas variáveis, professor? Mão de obra. Primeiramente, todo o processo de beneficiamento, ele tem setorizações. A recepção, higienização, despolpa, utilização do bagaço e descarte. Para cada setorização dentro do beneficiamento, você tem pessoas que vão ou utilizar esse processo manualmente. Qual o processo, professor? Vamos lá. Como é que eu falei? Recepção, limpeza, despolpa, bagaço e quando você vai excluir, né? Descartar. Descarte. Então, para cada um, nós temos setores. Setor 1, 2, 3, 4 e 5. Que podem estar, sim, acoplados ou não. Para cada setorização dentro do beneficiamento, nós temos mão de obra. Essa mão de obra se divide em mão de obra, vai ser a manual, ou uma mão de obra que vai operacionalizar uma máquina. Seja essa máquina para embalagens, máquina para realizar a descasca, a despolpa, a emulsificação. Então, ou a mão de obra utilizada vai ser manual ou automatizada. Porque muitas vezes se utiliza a máquina para refrigeração, pré-refrigeração e congelamento. Tem uma temperatura. Adicionar determinados conservantes. Então, a gente fala que é uma mão de obra treinada ou uma mão de obra especializada. Treinada quando não há necessidade de utilização de equipamentos. Então, é manual. Treinada, especializada, ela vai operacionalizar um equipamento. Então, com isso, temos a seguinte variável, que é a qual, professor? Recursos financeiros disponíveis para ter a estrutura de ter esse RH, de ter essa mão de obra, pois muitas vezes precisam desenvolver escalas. E isso vai depender muito do quê? Do fluxo. Outra variável é perecibilidade do produto.
O quanto, com que rapidez o produto se torna perecível. Professor Jefferson, não entendi. Para mim, meu diretor, pessoal, quando a gente leva essa variável perecibilidade, são duas situações. O fornecimento, ou como você vai disponibilizar esse produto no mercado, qual é a perecibilidade dele se ele for in natura. E se ele não for in natura, você vai realizar algum beneficiamento nele, quanto de conservante você precisa usar, ou mais ou menos, entendeu? E para que eu realize esse processo de conservação, tem demandas e tem setorizações para isso. Então, isso é uma das variáveis. Por quê? Porque um produto que é ofertado ao mercado, seja ele um produto que passou por um processo de perecibilidade, durabilidade, pois ele é muito perecível, e se eu for adicionar algum conservante, ou se eu não adicionar conservante, isso vai implicar diretamente aonde? No financeiro, a valorização dele. E como o mercado vai enxergar aí já não é mais um produto, a marca. E tudo isso tem uma valorização, tá bom? Na tela, meu diretor. Outra variável, professor Jefferson. Então, falamos, só para a gente marcar aqui, né? Falamos sobre mão de obra, recursos financeiros, por causa da mão de obra, e a perecibilidade. Outra variável são condições de infraestrutura. Energia, comunicação, transporte, agroindústria. Por exemplo, pessoal, para mim, meu diretor, quando nós falamos sobre o processo de condições de infraestrutura, é se você vai montar essa infraestrutura na sua propriedade. Temos que levar sempre em consideração processo de rentabilidade em relação à energia para... Se você for utilizar semi-mecanizado ou totalmente automatizado, por que o semi, né? Porque nós temos a mão de obra, que nós falamos, treinada. Esta mão de obra, quando falamos que ela é treinada, então nós temos aí um investimento mínimo. Quando uma mão de obra é especializada, ela vai operacionalizar semi-automatizado, então é semi-mecânico, toda essa estrutura, essa infraestrutura, ou se ela é totalmente automatizada. O número do RH diminui bastante, consideravelmente, mas também a estrutura, ela tem um investimento maior, tá bom? Na tela, meu diretor. Então falamos aí de mão de obra, recursos financeiros, perecibilidade, que vai sim influenciar na valorização do produto final. E, claro, sempre levando em consideração as condições de infraestrutura. E com isso, nós temos aí uma outra variável, que é o acesso à tecnologia de processamento. Depende do tipo de produto. Como assim, professor? Como é que a gente vai avaliar isso aqui? Uma dessas... Opa, não, isso aqui já utilizamos. Como é que nós vamos avaliar isso? Acesso à tecnologia e o processamento depende muito do tipo do produto. Por quê? Muitas vezes não há tecnologia para determinado processamento de uma matéria-prima. Não vou nem falar produto. Perfeito! Para mim, meu diretor. Pessoal, olha só. Uma coisa é produto, outra é matéria-prima. Então, anteriormente, eu estava falando muito de produto, e aqui está escrita a palavra produto. Vamos tirar isso. É matéria-prima. Polpa é matéria... tudo que é in natura é matéria-prima, porque o fruto é matéria-prima. O produto advém de um tipo de beneficiamento. Então, se eu tenho a matéria-prima, aí você pode pensar... em N, até folhas, aonde você vai retirar dessa folha oleaginosa, vai tirar algum
alguma resina, aí a gente separa o que é produto, que é uma coisa que passa ou não pelo pré ou beneficiamento, e a matéria-prima totalmente orgânico, sem alterações. Então, o acesso à tecnologia vai depender muito do que você está querendo de matéria-prima. Pois você pode somente fornecer a matéria-prima. Exemplo, folhas. Só que da folha vai para a indústria, retiram oleaginosos, retiram vitaminas, retiram sais minerais, retiram resinas dessa matéria-prima. Ou você fornece isso como matéria-prima para ser beneficiado, tá bom? Claro que a tecnologia, para que você alcance esse pré ou totalmente beneficiamento, tem que estar disponível no mercado. Uma vez disponível no mercado, acessibilidade econômica para isso, tá bom? Na tela, meu diretor. A realização, então vamos lá. Falamos tanto, né? De quê, professor? Do pré, do beneficiamento e do processamento, que são diferentes, né? São etapas importantes e diferentes. Nós falamos dessas variáveis. E dentre essas variáveis, né? Como é o processo delas que vai sempre influenciar no produto ou na sua matéria-prima da qual você vai disponibilizar ao mercado. Então, nós temos aí a realização do pré-beneficiamento. Lembra quando nós falamos que esse pré-beneficiamento tem a agregar um determinado valor aos produtos agroflorestais. E de forma mais básica, nós podemos ver um tipo de setorização dentro do pré-beneficiamento. Essa setorização, ela envolve a recepção, ela envolve a limpeza, ela envolve a despolpa, ou ela envolve... quer ver uma coisa? Exemplo. Se a gente pensar na maçã, vamos por uma questão mais básica até que possamos realizar uma imersão dentro do processo para que a gente possa entender qual é a estrutura de uma agroindústria. Deixa eu só sinalizar aqui que eu acho muito importante isso. A estrutura, a infraestrutura, né? Então, só por esta imagem, nós já conseguimos observar, for example, then, formação, professor. Beneficiamento, recepção, lavagem, higienização que eles falam, né? Higienização e seleção. Olha aí, mais uma estratificação no processo, a seleção. Se for utilizar in natura, você seleciona por tamanho, você seleciona por homogeneidade em tamanho, em forma e coloração. Só a estratificação de seleção, ela perpassa por tamanho, ela perpassa por... vamos aqui. É que eu falei homogeneização, né? Não está errado. Não está errado. A seleção, ela vai passar por um processo de homogeneização. Essa homogeneização é do tamanho, forma e coloração. São três. São homogeneização dos tamanhos do fruto, da coloração do fruto e da forma regular do fruto. E isso para consumo in natura.
Professor, não vai ocorrer esse processo. Se não ocorre o processo, ele vai ser beneficiado. Então não é a seleção, é a separação, a classificação. Antes da despolpa, descasca, porque a casca vai para um outro setor. Pega, descasca, vamos supor, vai descascar a laranja, vai descascar a maçã, vai descascar a manga. Já feita a higienização, as cascas passam por um processo de desidratação. Beneficia essa desidratação caramelizada e vai ao mercado de produtos naturais. E ainda tem a casca, a semente e o bagaço. Então você vê que esse processo de pré-beneficiamento vai agregar um valor dependendo da matéria-prima ser transformada em um produto que vai chegar ao mercado onde vai ter um, como é que chama? Uma marca associada a uma determinada questão social, uma marca que vai estar relacionada a uma determinada situação social, seja essa situação medicamentosa, bem-estar. Então, isso tudo passa pelo processo de valorizar o produto final. Nossa! Exemplos de beneficiamento e transformação desse produto, né? Porque beneficiar é transformar, beneficiar é embutir, beneficiar é agregar, não só outras características advindas do processo da atividade agroflorestal, mas também agregar valor a isso. Que tipo de valorização? A identidade. Para mim, meu diretor, muitas vezes, quando nós estamos falando de valorização do produto, do sistema agroflorestal, não é só a valorização financeira, mas sim a identidade do local, da localidade onde aquela atividade agrícola foi realizada. Exemplo, o mel, exemplo, o queijo. Quando você faz a captura da matéria-prima, quando nós estamos falando de queijo, que é o leite, o local, a agroindústria que é construída próximos à floresta, que tem uma determinada característica daquela floresta, umidade, intensidade luminosa, vai dar aquela identidade ao produto do queijo que só tem naquela região. A aromatização, a saborização que vai criar essa identidade. Então não é só a logomarca, é o histórico da atividade do sistema agroflorestal. Então, valorização de produto também é isso. Não é só o dinheiro. É quando você prospecta aos usuários ou aos consumidores participar, né? Ter aquela comunicação com um determinado setor do sistema agroflorestal. Isso também é embutir valor, tá bom? Na tela, meu diretor. Então, alguns exemplos desse processo de transformação, né, nós temos também não só em frutos, não só no setor alimentício, não só no setor medicamentoso. Quando se fala de quê, professor Jefferson? Ervas medicinais, né? Mas também em relação a você utilizar matéria-prima, madeiras, que vão favorecer N setores. Artesanato, né? A madeira bruta, em seus pranchões, tábuas, plaqueias, estacas e entre outros. Hoje se cresce cada vez mais o processo, né, da utilização de madeiras em áreas que foram caracterizadas para o beneficiamento desses pranchões. E aqui é o que nós sempre falamos, né? A maioria das vezes são os frutos. Ou você faz esses processamentos, esses beneficiamentos, né? Lava, despolpa, fermenta, seca,
Para mim aqui, meu diretor, quando a gente está falando sempre desses produtos, da obtenção desses produtos, e que você vai realizar, né? Ele vai passar por um processamento, aí já não é mais o beneficiamento dele, quando você fala processamento, ou ele é minimamente processado, ele é processado ou ultraprocessado, de forma ligada à caracterização desse produto. Ao quanto ele é mais ou menos perecível. Lembrando que nessa classificação, homogeneização, o tamanho, coloração, que eu falei, ele vai passar por uma seleção, né? Se ele for utilizado in natura, ele vai ser classificado com o tamanho, a cor, forma, isso é uma homogeneização do produto, que não tem distinção do valor nutricional. Muitas vezes, quando você faz esse beneficiamento, e do beneficiamento faz o processamento, como banana, maçã e laranja, rodelada bem fininha e desidratada, você pega lá, vamos lá, no seu sistema agroflorestal, eu só estou dando um exemplo do beneficiamento para o processamento, de forma que você classifique. Aí você tem essa visão da estrutura do... meu diretor, como é o nome? A estrutura no qual passa, eu sempre me escapa a palavra. Vou voltar, calma aí. Volta, está aqui escrito. Indústria! É o processamento da agroindústria, né? A indústria, a agroindústria, isso. Essa palavrinha me foge. Então, por exemplo, como é que eu vou saber a estrutura dessa agroindústria? Eu tenho diversificação de frutos, de oleaginosos, sementes, né? De oleaginosos. Então, o que eu faço? Vamos lá, pega um exemplo. Laranja, maçã, caju, tangerina, faz laminações dela. Essas laminações passam por um processo de desidratação. Depois passa por um processo de caramelização para auxiliar o potencial de durabilidade, sem colocar insumos tóxicos não, né, Jefferson? Químicos, caramelização, pode utilizar o próprio mel, favorecendo uma durabilidade para o seu consumo. E aí sim, a identidade que você agrega ao seu produto final. E isso tem a distinção dos produtos circulares, tem a distinção, né, de produtos que não apresentam essa identificação com a atividade da agroindústria. Claro que todos esses setores, esses processos, vêm de encontro com uma determinada, a gente chama de marca associada. Na tela, meu diretor. E o armazenamento. Lembra? Nós iniciamos falando do que, professor Jefferson? Falamos aí, iniciamos o beneficiamento, né? Finalizando. Ok. Cadê? Finalizamos aqui o beneficiamento. Check. Vamos para o armazenamento desse produto. Alguns produtos agroflorestais necessitam de armazenamento adequado para garantir as esperadas qualidades e longevidades, o que facilita a sua colocação no mercado em épocas apropriadas. Nossa, esse texto, mas tem muita coisa nesse texto. Professor Jefferson, uma coisa importante aqui que temos que assinalar em relação ao armazenamento. Produtos agroflorestais necessitam de armazenamento para garantir esperada qualidade, longevidade, facilitar a colocação no mercado. Para mim, meu diretor, nesse texto,
o que nós grifamos é de suma importância. Lembra? Professor, o processo de armazenamento de um produto, ele está atrelado à sua longevidade, à sua durabilidade, sem agregar insumos, sem agregar algo que favoreça com que ele dure mais. Então, armazenar de forma natural. Exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Sem muita estrutura. Exemplo, abacaxi. Se você não tirar a coroa do abacaxi, ele tem melhor durabilidade. Por isso que muitas vezes não se tira a coroa, para que ocorra esse processo de durabilidade. Muitas frutas em que você utiliza aeração, não pode abafá-la, pois dessa forma ela não entra em processo de amadurecimento precoce, como o... Ai, meu diretor, me ajuda, estou com o nome da fruta aqui, é verde, tem um caroço enorme, come com açúcar. Abacate! Obrigado, meu diretor. Às vezes dá tilt na cabeça. Então, o abacate, menos aeração, ele inicia um processo de amadurecimento. Então, você não precisa ter uma estrutura com determinados procedimentos. Agora, quando a gente fala que o armazenamento ele está diretamente ligado também a esta durabilidade, né? Quanto mais... Não é durabilidade a palavra. Vamos voltar. Eu quero usar essa que está aqui. Perecibilidade. Isso. Quanto mais ou menos perecível esse produto é. Então, essa fruta é. Então, por exemplo, muitas vezes o armazenamento ele é utilizado para esperar uma qualidade. Qualidade do produto. Favorecer, fazer com que em épocas de menor demanda, quando não é a safra. Então, você armazena para longevidade, aí você tem que passar pelo minimamente processado. Como é que é um minimamente processado? Vocês lembram das nossas últimas aulas? Claro, agora tem que puxar lá do segundo ano, nós estamos no terceiro, mas aqui tudo é imersivo. Tem frutas que você não adianta você só tirar a polpa, tira a polpa, congela, né? Faz a retirada do ar, congela para ter uma longevidade e você inserir no mercado quando não é época daquela fruta. Isso é o minimamente processado. Só que existem outras, tem que fazer a emulsificação. Aí é um pouco mais... O que é a emulsificação? Tem que tirar a semente. Não se pode congelar com a semente a polpa. Então, viu só? A estrutura do armazenamento está atrelado ao fruto, quer dizer, a característica físico-química do seu produto. Existem produtos, frutas na grande maioria, que se você realizar a despolpa, passar pelo processo de embalagem para congelar, ok. Longevidade, eu consigo ela? Consigo, ok. Quero guardar, armazenar para a situação do mercado melhorar ao meu favor, exemplo, vou ofertar essa fruta fora da temporada daquela fruta. Valorização do produto ao mercado. Só que tem frutas que não basta fazer só isso. Você ainda tem que emulsificar, retirar a semente. Então, eu tenho que ter uma melhor estrutura do processo de armazenamento para que chegue de forma apropriada ao mercado. Então, é imprescindível você conhecer as estruturas físico-químicas da matéria-prima que você vai utilizar na sua agroindústria. Uma coisa é você ter na sua propriedade e vender in natura, sem beneficiar. Outra coisa é você pensar em beneficiar. Minimamente processado e ultraprocessado. Na tela, meu diretor. Os
Os tipos de armazenamento dependem muito... eu falei, né? Os tipos de armazenamento dependem muito do quê? Do produto. Quer dizer, às vezes eu me pego pensando, é produto ou é matéria-prima? É matéria-prima porque produto já passou por um processamento, mínimo que seja, classificação, tamanho, homogeneização, coloração, independentemente do valor nutricional. Isso é nem questionável, né? Em paióis ou galpões, as estruturas são maiores. O que o senhor está falando agora? Aqui, pessoal, na grande maioria, quando a gente está falando de frutas que você não vai beneficiar, quer dizer, você vai beneficiar, mas você não vai processar, refrigeração. Só que aí, para refrigerar, você processa um pouco, lembra? Ou tira semente, ou vai com a semente, ou vai com a amêndoa. Processa um pouquinho. Mas na grande maioria é uma refrigeração. Professor, mas tem como armazenar cereais? Já não é refrigerado, porque a característica, estrutura e as questões físico-químicas de cereais não cabe armazenamento por refrigeração. Aí nós temos sim o armazenamento por galpões, paióis, aonde vão controlar o quê, professor? A umidade dessa semente ou a umidade desse grão. Para mim, meu diretor, olha outra característica que nós temos que lembrar. Aqui, quando a gente falava de refrigeração, frutos, né? A fruticultura em forma geral. Agora, quando a gente está falando de grãos, para você construir o galpão para armazenamento, para você realizar o processo de armazenar, a característica, professor, porque uma coisa você vai armazenar para semente, outra coisa é grão. O objetivo, e aí a estrutura do galpão, ou a estrutura do silo que você vai utilizar para controlar a temperatura e a umidade relativa do grão, a umidade relativa do grão ou da semente. É diferente. Então você tem que ter essa infraestrutura, tanto para galpões, paióis ou silos. E aí lembrando, né? Quando a gente já sai disso, sai de fruticultura, grãos, sementes, aí isso aqui já me fez lembrar o quê? Quando você vai, por exemplo, hoje em dia é muito comercializado tererê, erva mate, vamos falar assim, erva mate, ou você vai utilizar para o tererê. Qual é a situação? É aquela, você faz a ensilagem, a silagem e a ensilagem. Mesmo porque a ensilagem é produto alimentício para bovinos, ruminantes. Lembra? A gente pode realizar esse armazenamento quando você vai para a nutrição animal. E quando é para a nutrição humana? Ou a utilização chá, as ervas, sejam elas quentes, aromática ou de saborificação, ou geladas, aromática ou saborização. Também há uma questão de armazenamento, beneficiamento e processamento. Isso porque a gente ainda nem falou sobre as questões medicamentosas, tá bom? Meus queridos, finalizando... ainda tem a câmera fria. Sim. Onde a gente... achei que a gente já estava terminando, perdão. Então nós temos as câmeras frias, em questão de fruticultura, em questão de olericultura, também é utilizado muitas câmeras frias, então elas têm uma estrutura relacionada às horticulturas, às folheosas, está parado muito na questão das frutas, e os armazéns que são utilizados para você realizar o processo de comercialização, que é o nosso último item, né? Meu diretor, na tela rapidinho, para eu finalizar a aula, só voltando para lembrar, agora nós estamos entrando no último item. Falamos do beneficiamento, falamos do armazenamento e agora finalizando com a comercialização. Todos esses que nós falamos aqui agora
Nós falamos sobre o produto, ele vai ser fornecido diretamente ao domicílio, livre comércio, eventos, lojas, ou vai para a indústria. Então, isso pode ser de forma atacagista, varejista, distribuidores, restaurantes, supermercados, hipermercados ou exposição. Leve em consideração a produção, colheita, armazenamento, beneficiamento, transporte e a comercialização do produto, enfim. Meu diretor para mim. Galerinha, muito obrigado. Finalizamos a aula. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.